A operação de combate ao trabalho análogo à escravidão realizada neste mês na região sul do Brasil trouxe à tona não só as condições precárias que os trabalhadores baianos viveram, como também revelou as deficiências estruturais que atualmente dificultam a fiscalização dos auditores fiscais do trabalho. Isso já fica bem evidenciado pela própria Delegacia Sindical Regional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho na Bahia. O déficit de pessoal está em mais de 1.500 profissionais da área. Pois a gente conversa mais sobre esse assunto e agora recebe o auditor fiscal do trabalho, Daniel Fiuza, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Daniel. Bom dia Jefferson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio à Tarde FM. É um prazer estar aqui trazendo informação para vocês. Dá uma ideia para a gente, Daniel, de como está a situação hoje dos fiscais, auditores fiscais do trabalho. A gente tem batido nessa tecla já há um bom tempo. O desmonte que houve no governo passado, diminuição da quantidade de auditores fiscais para dar conta dessa demanda que aparentemente tem sido cada vez mais crescente, não é? De denúncias de trabalhos análogos à escravidão. Na Bahia, hoje, são quantos auditores fiscais e como é que você avalia as condições de trabalho de vocês hoje, Daniel? Olha, nós temos aí um panorama que o último concurso que tivemos foi em 2013, sendo que nesse concurso ingressaram apenas 100 auditores fiscais. A carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho é uma carreira que tem a média de idade avançada, ou seja, nós temos e vamos ter nos próximos anos vários colegas aí em condições de aposentar, né, de aposentadoria, o que deixa ainda ainda menor o quadro de auditores fiscais do trabalho. Nós temos hoje na Bahia pouco mais de 100 auditores, mas é muito pouco para as necessidades da população, para as necessidades da sociedade, né? Nós teríamos que ter hoje no Brasil, apenas para completar os cargos criados por lei, teríamos que ter cerca de 2.000 auditores a mais, já que são mais de 3.500 cargos criados por lei, e temos hoje cerca de 1.900 auditores fiscais de trabalho, mas desses 1.900, apenas 1.400 realmente na atividade fiscal, na atividade fim, porque a gente precisa de auditores que estejam na área de gestão, nas coordenações, como chefe das unidades. Então, sobra aí um quantitativo de talvez 70% dos auditores na atividade de fiscalização e 25% a 30% dos auditores nas atividades meio, de coordenação e de chefia. Ou seja, a realização de um concurso público, de um grande concurso, seria certamente um alento grande, não é? Para suprir esse déficit, o que aparentemente não tem sinal à vista, não é? Acho que não tem nenhum concurso para auditores fiscais do trabalho agendado, pelo menos por hora, e me corrija se eu estiver errado. E como é que está as condições de trabalho? Eu falo, Daniel, em relação, por exemplo, a recursos materiais, viaturas, equipamentos de informática, vocês estão bem servidos? Olha, Jefferson, infelizmente nos últimos 4 anos, a gente teve aí uma piora na situação de recursos materiais do órgão, né? Tivemos aí cortes seguidos de orçamento, né? A partir do ano de 2018, 2019, e a gente precisa aí em algumas unidades, isso varia muito, né? Isso varia de uma unidade para outra, mas a gente, de modo geral, tem uma necessidade sempre de viaturas em bom estado de conservação, já que essas ações fiscais de combate ao trabalho escravo geram um problema grande de deslocamento. A gente se desloca por estradas muito ruins, né? E muitas vezes os locais, quando essas ações fiscais são no meio rural, essas localidades são muito, muito distantes, né?
Então, a gente precisa ter essa necessidade aí principalmente de viaturas em bom estado de conservação. Então, a gente teve aí nos últimos anos uma piora e a gente espera que agora a gente tenha aí uma melhora nas condições de trabalho. Daniel, bom dia. Ernesto falando aqui. Daniel, nesses 4 anos a que você se referiu, a gente já assistiu ao desmonte de órgãos de fiscalização do aparato, né, de fiscalização na área ambiental e também na área do trabalho. O próprio Ministério do Trabalho foi desfeito, foi recriado agora, né? Agora, um assunto que tem gerado desgaste, inclusive, do governo com a sua própria base social, especificamente com as centrais sindicais, é a não substituição das superintendências regionais. Em muitos casos, acho que até seja o caso aqui da Bahia, permanece como titular da Superintendência Regional do Trabalho alguém vinculado ao governo anterior. Até aí, não, nenhum problema em princípio, mas são governos que têm visões, pelo menos no discurso, muito opostas sobre como se relacionar com as situações do trabalho análogo à escravidão e a própria necessidade da atuação fiscalizadora do Estado em áreas como o meio ambiente, como o trabalho, etc., né? Tem alguma notícia sobre essa nossa superintendência regional aqui? Como é que você, como servidor de carreira, avalia essa demora na indicação desses postos, que são considerados postos estratégicos, para definir, inclusive, a prioridade das ações de fiscalização? Bom dia, Ernesto. Olha, para a gente, especificamente da fiscalização, a gente tinha uma ansiedade muito maior para a indicação do secretário de Inspeção do Trabalho, que é o chefe da Inspeção do Trabalho no país inteiro, né? Que já não agradou, então, parece. Agora nós tivemos a indicação do colega Luiz Felipe, que já havia sido secretário de Inspeção do Trabalho em outra ocasião. E, assim, essa era uma ansiedade porque logo que o presidente entrou, saiu, foi exonerado o secretário antigo e ficou um lapso de tempo onde o secretário era um colega que, na verdade, era o substituto. Mas, assim, eu, pessoalmente, gosto do Luiz Felipe, né? A maioria dos colegas também. Mas, assim, em relação a superintendente, existe muito pouca relação na verdade, não existe uma ingerência da superintendência, né, da superintendente na fiscalização, né, já que a fiscalização ela é um órgão que, tecnicamente, ela fica subordinada apenas a Brasília. Mas, em que pese a superintendente atual, a doutora Gleide, ter sido indicada no governo anterior, ela é uma superintendente que até hoje só nos trouxe, tivemos sempre uma relação excelente, né, com ela, e para nós, auditores, isso não gera uma ansiedade, essa substituição da superintendente, porque além da gente não ter essa relação de subordinação com a superintendente, a gente sempre teve aí uma relação excelente e ela, nesses anos que ela esteve à frente da superintendência, ela tem realizado aí um excelente trabalho. Agora, Daniel, além de aumentar o efetivo de auditores, que medidas seriam necessárias para que a gente tenha, de fato, um combate efetivo? A gente está vendo com a frequência que a gente tem assistido notícias sobre casos de trabalho análogo à escravidão, inclusive na zona urbana. Recentemente, vocês descobriram aqui em Salvador, numa carvoaria, uma situação que se enquadra perfeitamente nessa coisa do trabalho análogo à escravidão. O que mais a gente precisa, além de um efetivo maior? Olha, Ernesto, eu acho que realmente o principal problema que a gente tem hoje é realmente a questão do efetivo, né? Além disso, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente tem uma necessidade sempre de estrutura, né? O ano passado a gente teve aí uma alegria, né? Tivemos aí uma melhoria que foi realmente o aumento dos valores de diárias, né? Que são os valores que os servidores recebem para poder viajar, para custear despesas com hospedagem, com alimentação. Então, a gente teve um reajuste.
porque a gente já tinha chegado num limite tal que os servidores estavam tendo que pagar, né, pagar do próprio bolso as despesas de viagem. Então, esse já foi um avanço grande, né, no sentido das operações de trabalho escravo especificamente, já que os grupos móveis estão sempre em viagem, né, a maioria do tempo. Tanto o Grupo Móvel Nacional, vinculado a Brasília, quanto o Grupo Móvel do Estado, né? Então, assim, o grupo fica sediado aqui em Salvador, fica com a base aqui em Salvador, os auditores moram aqui, mas estão sempre viajando, né? Então, a gente teve esse avanço em relação às diárias, mas a gente tem aí uma questão que realmente a gente precisa sempre de realmente viaturas em bom estado, né? Viaturas normalmente com tração 4x4 em bom estado para que a gente possa realmente chegar nesses lugares. Mas repito que hoje o nosso grande problema, né, é realmente a falta de efetivo, a falta de recursos humanos aí para compor realmente esses grupos, né? Agora, a gente precisa de auditores para compor esses grupos. Essa é uma carência também de outras áreas, mas assim, nesse caso da carvoaria, por exemplo, os auditores fiscais do trabalho, eles foram mobilizados, acho que pelo pessoal da fiscalização ambiental, que também é outra área que sofreu bastante. E essa troca de informações, esse compartilhamento de informações, é uma coisa eventual ou isso é um procedimento regular e vocês compartilham essas informações quando estão fiscalizando a situação de irregularidades em relação à legislação trabalhista, mas no caso de uma carvoaria também é comum essas duas irregularidades se encontrarem, né? Tanto na área ambiental quanto na área do trabalho, né? Sem dúvida. Essa troca de informações interinstitucional, ela é muito comum, principalmente no âmbito do trabalho escravo, porque o combate ao trabalho escravo hoje, no Brasil, ele é realizado de forma interinstitucional. Então, a gente tem aí o Ministério do Trabalho, né, como órgão que tem a competência principal para os resgates, né, para os procedimentos de resgate, retirada dos trabalhadores, lavratura de autos de infração, interdição de estabelecimentos, de alojamentos, cálculo de verbas rescisórias, emissão de guia de seguro-desemprego, notificação para pagamento de verbas rescisórias, né? Posteriormente, a gente tem também o procedimento penal, né, de competência da Polícia Federal, né, inquérito penal, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, além da Defensoria Pública da União, que também, posteriormente, ingressa judicialmente em nome desses trabalhadores para conseguir aí rescisões por danos morais, né, individuais, e o Ministério Público do Trabalho, que também atua judicialmente no sentido de termos de ajustamento de conduta ou ações civis públicas, né, para obter aí indenizações para esses trabalhadores por danos morais coletivos. Então, é muito comum essa troca de informações, a gente recebe denúncia, a gente tem vários canais de denúncia, né, o Ministério do Trabalho, tanto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas principalmente o Ministério Público do Trabalho, que atua lado a lado com a gente aí nessas operações de combate ao trabalho escravo. Está conversando aqui com o Daniel Fiuza, que é auditor fiscal do trabalho. Para a gente encerrar, Daniel, vira e mexe a gente noticia casos de flagrante, não é? De trabalho aí análogo à escravidão. Teve esse caso recente lá no sul do Brasil, envolvendo inclusive baianos. Depois a gente noticiou um outro caso em Salvador, me parece que lá no bairro do Imbuí. E não só esses, mas, enfim, e tem uma aparente impressão assim de que os casos têm sido cada vez mais recorrentes. Isso, de alguma forma, contribui para que aumente também a quantidade de denúncias? Ou seja, vocês têm observado isso, que na medida em que a mídia divulga novos casos, surgem novas denúncias? Tem alguma relação direta em relação a isso, Daniel? Sempre, sempre. Na verdade, eu acho que é o principal, eu acho que é um dos principais combustíveis, né, para o aumento de denúncias, é justamente essa divulgação que vocês, parceiros da imprensa, fazem do trabalho de combate ao trabalho escravo, né? Porque o que é que acontece? A gente tem aí uma subnotificação gigantesca dos casos, né? Principalmente no meio rural, né, onde esses trabalhadores têm pouco ou às vezes nenhum acesso, né, aos órgãos fiscalizadores, né,
aos órgãos públicos de modo geral. Então, a imprensa, principalmente, eu costumo dizer que principalmente a imprensa de rádio, né, ela ajuda muito, porque quanto mais a gente divulga, outros trabalhadores começam a se enxergar nessa situação, né? Infelizmente, a gente tem um problema na questão do trabalho análogo de escravo, que as pessoas, os próprios trabalhadores, normalizam essa situação muitas vezes, né? Por estarem nessa situação, principalmente no campo, desde de crianças, né? E sempre terem vivido nessa situação e terem visto os próprios pais e avós nessa situação. E quando ele vê ou quando ele ouve na imprensa, ele fala, né? Liga aquele clique, ele fala, poxa, eu também estou nessa situação, o meu primo está nessa situação no interior, o meu vizinho está nessa situação, ou uma tia que é empregada doméstica de uma família há 30 anos e nunca recebeu salário, foi para lá adolescente, está nessa situação, né? O que reflete aí esse aumento nas situações de resgate de trabalhadores domésticos até, né? Tivemos casos aí realmente chocantes no Rio de Janeiro, aqui em Salvador também nós temos uma equipe, né? Nós temos duas colegas aqui que atuam nesse tipo de situação. Então, o apoio da imprensa realmente é um combustível para o aumento das denúncias. Isso sempre foi observado e é inegável. A gente procura fazer o nosso trabalho e acho que, de fato, o caminho está certo, né? Tem que denunciar aquilo que é ilegal. E é surpreendente isso que você fala, não é? De que na medida em que os casos são divulgados, trabalhadores começam a se enxergar nessa condição, ou seja, grande parte da sociedade ainda não sabe identificar quais são os tipos de crime, as ações irregulares praticadas por empresas contra o trabalhador, né? Incrível que a essa altura do campeonato ainda existe tanta desinformação, mas aí, estamos fazendo o nosso papel, de alguma forma contribuindo para esse combate a uma prática tão nefasta quanto essa de trabalho análogo à escravidão. A gente agradece muito aqui ao Daniel Fiuza, auditor fiscal do trabalho, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, viu, Daniel? Boa sorte aí para você e conte sempre com a gente. Um abraço, bom dia para você. Foi um prazer, bom dia. Agora, 12 minutos para as 8 na Tarde FM.